Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 49 do Política que Interessa, onde vamos falar sobre os acertos anuais do IRS que estão a causar surpresa entre os contribuintes. Falaremos também das presidenciais e fechamos o episódio com a guerra de tarifas de Donald Trump. Venham comigo. Os acertos anuais do IRS estão a causar surpresa entre os contribuintes e o governo acompanha esta situação com alguma preocupação, segundo a fonte ministerial citada pelo Expresso. O motivo é esta quebra significativa nos reembolsos, que poderá atingir cerca de 500 milhões de euros, afetando o consumo e, obviamente, as contas públicas no segundo semestre, como já previa também o Banco de Portugal. O Banco de Portugal alertou também que esta redução dos reembolsos do IRS terá efeitos no consumo privado. Esta queda resulta de menores retenções na fonte aplicadas nos meses de setembro e outubro do ano passado, o que na prática antecipou parte deste reembolso que os contribuintes apenas receberiam agora. Em resposta, ao Ministério das Finanças argumenta que esta medida evitou que as famílias tivessem de esperar pelo reembolso, já que este dinheiro ficou disponível bem antes. No entanto, o Expresso tentou obter estes esclarecimentos sobre os cálculos de todas as taxas de retenção aplicadas, o montante exato destes reembolsos que falámos e o impacto na economia, mas não obteve resposta até ao fecho do semanário da edição do Expresso. A oposição acusa o governo de manipular as retenções na fonte para criar uma falsa percepção de aumento do rendimento disponível, especialmente no final do ano passado, beneficiando assim, obviamente, o crescimento do PIB no último trimestre. Por parte da oposição, o deputado António Mendonça Mendes, socialista e ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, critica esta mesma medida, classificando-a como embuste para tentar influenciar os indicadores económicos antes das eleições legislativas. O PSD, por outro lado, defende que houve uma clara redução efetiva do IRS e acusa os socialistas de desonestidade intelectual. A abordagem fiscal de Pedro Nuno Santos, secretário-geral socialista, recentemente revelada à porta fechada numa reunião da Comissão Política Nacional do partido, aponta assim para uma tentativa de reposicionar o mesmo em relação à política fiscal, especialmente no que diz respeito à redução de impostos. O líder fez uma proposta e uma promessa vaga, sem detalhar quais os impostos seriam alvo desta redução, mas com a suposição de que o foco seria mesmo o IVA, dado o impacto significativo deste mesmo imposto no orçamento das famílias de menor rendimento. Esta indefinição nestes detalhes sobre os impostos visados nesta estratégia cautelosa socialista deve-se talvez para não alienar eleitores antes da apresentação oficial do programa eleitoral na FIL, em Lisboa, prevista para este sábado. Além disso, a proposta de aumentos no abono de família, com investimento a rondar cerca de 140 milhões de euros para os próximos anos, reflete também uma clara tentativa de conseguir reforçar o apoio das famílias, sobretudo nas faixas etárias mais jovens, numa área prioritária para os socialistas. A medida de aumentar o abono de família em dois incrementos de cerca de 25% procura corrigir desequilíbrios no apoio social, focando-se nas crianças dos 3 aos 6 anos, uma escolha que alinha claramente o partido com as preocupações da população mais vulnerável. A estratégia do PS, no entanto, não se limita a promessas de aumento de rendimentos. Uma das maiores inovações que se vai sentir no programa de Pedro Nuno Santos é claramente a opção de não realizar reversões das medidas do governo de Luís Montenegro, ou seja, algo que marcou também a gestão de António Costa na legislatura anterior. Esta decisão de não avançar com inúmeras revogações, caso venha a conquistar o poder ganhando as legislativas, reflete um claro distanciamento da prática política do passado que, no governo de António Costa, era centrada em conseguir desmantelar as políticas de austeridade anteriores. Esta mudança sinaliza uma nova postura do PS, focada em propostas alternativas do que revisitar a política do passado. O partido está a posicionar a campanha em torno de três claros pilares centrais: rendimentos, saúde e habitação, segundo este último, na opinião de Pedro Nuno, um desafio que Portugal tem que dar mais valor. Em suma, o partido parece mesmo estar a conseguir adotar uma abordagem
centrada em alternativas mais concretas e na valorização de temas sociais prioritários, ao mesmo tempo que tenta evitar a tentação de entrar numa guerra de credibilidade com o governo anterior. No entanto, esta falta de detalhes sobre a redução fiscal e a ausência de propostas de reversão de políticas anteriores podem deixar alguns eleitores insatisfeitos, enquanto o sucesso ou fracasso da campanha vai mesmo depender da capacidade do Partido Socialista e do secretário-geral Pedro Nuno em definir e comunicar claramente as suas propostas sem cair na tentação de reverter decisões do passado. A corrida às eleições presidenciais de 2026 já começa a ganhar contornos cada vez mais definidos, mesmo sem candidaturas formalmente assumidas. Luís Marques Mendes, ex-líder do PSD e agora candidato declarado, criticou Henrique Gouveia Melo por não oficializar a sua candidatura, acusando de fazer de conta e recorrer apenas a táticas políticas tradicionais para adiar o anúncio. Marques Mendes argumenta que Gouveia Melo já é, de facto, um candidato assumido, uma percepção amplamente partilhada na esfera pública, e questiona mesmo a razão pela qual o ex-chefe de Estado-Maior da Armada opta por manter esta ambiguidade. Para o ex-líder social-democrata, esta postura reflete apenas um taticismo que não deveria ser exclusivo dos políticos tradicionais, mas que aparentemente se estende a outras figuras públicas. Em resposta a isto, Gouveia Mel justificou a sua posição como uma tentativa de evitar distrair os portugueses das eleições legislativas de maio. Embora não assuma a candidatura, sublinha que não se sente obrigado ao silêncio e que se vai continuar a expressar as suas opiniões sobre temas que classifica como estruturantes, nomeadamente a defesa nacional. No plano internacional, este ex-militar critica a dependência da Europa dos Estados Unidos da América em matéria de defesa, considerando também que esta mesma postura se revelou preguiçosa e tardia na sua resposta aos desafios atuais. Já no contexto nacional, reiterou a dificuldade das Forças Armadas e a complexidade dos processos de aquisição de material militar, que o mesmo considera kafkianos. Por fim, Gouveia Mel sublinhou que o Presidente da República deve mesmo manter uma visão de longo prazo, sem se imiscuir nas disputas políticas de curto prazo. Esta declaração parece não só reforçar a sua própria imagem como um candidato apartidário, mas também tenta responder indiretamente às críticas sentidas pelo lado de Luís Marques Mendes, posicionando-se como alguém acima do imediatismo político. A implementação de tarifas globais por parte de Donald Trump é agora uma realidade. Mas o que é que são estas tarifas, como é que funcionam e como é que nos podem mesmo afetar? Numa iniciativa que abalou os mercados financeiros mundiais, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que o que designou por Dia da Libertação, implementando uma série de tarifas bastante significativas que vão afetar o comércio internacional. Esta medida inclui uma tarifa de base de cerca de 10% para todo o mundo, uma tarifa específica de 34% para a China e uma de 20% para a União Europeia, com efeitos a sentir a partir do dia 5 de maio de 2025. Antes de seguir com a notícia, vamos só definir o que são estas taxas alfandegárias. Estas são, em termos simples, o imposto que é aplicado a um bem ou um produto importado para um país quando este mesmo atravessa a fronteira. Também conhecidos como direitos aduaneiros, estes são encargos que são cobrados precisamente quando a mercadoria está prestes a entrar no território nacional. É importante compreender que, se uma empresa decidir não pagar esta tarifa correspondente, os seus produtos não vão mesmo, não conseguem simplesmente atravessar a fronteira e, por consequente, não vão poder vender os seus produtos ou serviços no país de destino. Já os direitos aduaneiros podem ser classificados de dois modos. Podemos estar a falar de tarifas fiscais, que têm uma função meramente arrecadora, gerando apenas receita para o governo que as impõe, neste caso os Estados Unidos, ou direitos aduaneiros protecionistas que visam tornar os produtos estrangeiros mais caros para dar uma vantagem competitiva aos produtos nacionais, com o objetivo de proteger assim a indústria local. Cada nação pode desenvolver a sua própria estratégia tarifária de acordo com as necessidades económicas e com a estratégia, embora existam também acordos entre os países que procuram facilitar o comércio através da redução ou até mesmo eliminação destas taxas em determinados setores. Para conseguirmos mesmo entender melhor como funciona uma tarifa na prática, vejamos o exemplo como o azeite espanhol.
Por exemplo, esta empresa que pretende comprar azeite em Espanha para vender nos Estados Unidos, a encomenda chega às alfândegas norte-americanas e é cobrada uma tarifa correspondente de cerca de 20% sobre os produtos europeus, e a empresa importadora tem várias opções face a este custo de 20%. Pode absorver completamente o custo do direito aduaneiro, reduzindo a sua margem de lucro. Pode também negociar com os fornecedores a fim de obter preços mais baixos para conseguir compensar este impacto nos direitos aduaneiros. Pode mesmo partilhar o custo com o consumidor final, obviamente aumentando parcialmente o preço do produto, ou por fim transferir a totalidade do custo para o consumidor, aumentando o preço final num montante total da tarifa, neste caso 20%. Ou seja, uma garrafa de azeite de 1 litro custa 5 euros, a taxa de 20% corresponderia a mais 1 euro e o preço final no mercado norte-americano seria de 6, caso o importador repasse o custo total ao consumidor final. Esta imposição de tarifas gera vários efeitos na economia, incluindo uma possível aumento da inflação a curto e médio prazo e um desenvolvimento de uma guerra comercial quando as tarifas são devolvidas por outros países. Entre os efeitos destacados estão o aumento de custos para os importadores, obviamente, também o aumento dos preços para os consumidores finais no ato da compra do produto, a possível reação negativa dos consumidores devido ao aumento dos preços e a reestruturação de cadeias de abastecimento. Posto isto, esta aplicação de tarifas em resposta a Trump implica, consequentemente, um aumento futuro dos preços dos produtos importados para os Estados Unidos, até mesmo de outros países. Donald Trump justifica esta nova política tarifária com o princípio de que considera ser recíproco, argumentando que os Estados Unidos vão aplicar tarifas semelhantes às que os outros países impõem aos produtos norte-americanos. Entre estes objetos declarados da política estão a reanimação da economia dos Estados Unidos e a reconstrução da indústria nacional. Trump afirmou que as medidas são uma resposta ao que considera serem práticas comerciais desleais por parte de outros países. As medidas anunciadas por Trump vão entrar em vigor em duas fases. A primeira, 5 de abril, onde será aplicada esta tarifa de base de 10%, enquanto dia 9 de abril serão aplicadas tarifas adicionais personalizadas em função do país de origem. Obviamente, estas decisões abalaram significativamente os mercados financeiros internacionais, criando uma incerteza profunda quanto ao futuro do comércio mundial e à multilateralidade. Os economistas alertam para a possibilidade de se desencadear uma guerra comercial se os países afetados corresponderem os seus próximos direitos aduaneiros contra os produtos norte-americanos. Sendo assim, poderemos estar na origem de uma guerra comercial que vai ter mesmo impacto significativo no mundo em que conhecemos. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, o episódio número 49 do Política que Interessa. Avisar também que, por motivos pessoais, para a semana não haverá episódio. Voltamos sim na semana a seguir com o episódio número 50, com uma convidada super especial. Fica a aguardar, o episódio, como sempre, está disponível em podcast nas plataformas habituais e em YouTube, e em vídeo no YouTube. Até lá.